Sejam bem-vindos, né? Estamos aqui mais uma vez reunidos na reunião pública virtual do Lar de Teresa, né? Todos unidos pelo pensamento, mas embora afastados, né? Nós sempre começamos dando um aviso de que nós baseamos o tema das nossas reuniões, nós alternamos entre dois livros, né? O Livro dos Espíritos e o Evangelho. Mas hoje nós teremos um tema especial. O tema é conciliação. E quem vai nos trazer esse tema é a nossa companheira, integrante também como nós, Lar de Teresa, Terezinha Lumbreiros. Eu vou pedir a Terezinha que nos dê as palavras, nossas saudações iniciais a todos. Por favor, Terezinha. Meus queridos, as nossas saudações carinhosas, com os votos de muita paz para todos, sendo sempre uma alegria enorme estar aqui. Obrigado, Terezinha. Então, nós vamos agora nos preparar, né, para nossas reflexões com a nossa página inicial, né, que é uma página do livro Pão Nosso, né, de psicografia do nosso Chico, é uma página de Emmanuel. Vamos então fazer a leitura, essa leitura nos prepara para nossas reflexões de hoje. Então, vamos lá. Como eu coloquei, a página tem o título Conciliação e começa uma citação de Jesus do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 25, que diz o seguinte: Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial de justiça e te encerrem na prisão. E diz o seguinte a nossa página: Muitas almas enobrecidas, após receberem a exortação desta passagem, sofrem intimamente por esbarrarem com a dureza do adversário de ontem, inacessível a qualquer conciliação. A advertência do mestre, no entanto, é fundamentalmente consoladora para a consciência individual. Assevera a palavra do Senhor: concilia-te, o que equivale a dizer: faze de tua parte. Corrige quanto for possível relativamente aos erros do passado. Movimenta-te no sentido de revelar a boa vontade perseverante. Insiste na bondade e na compreensão. Se o adversário é ignorante, medita na época em que também desconhecias as obrigações primordiais e observa se não agiste com piores características. Se é perverso, categoriza-o à conta de doente e dementado em vias de cura. Faze o bem que puderes, enquanto palmilhas os mesmos caminhos. Porque se for um inimigo tão implacável que te busca entregar ao juiz, de qualquer modo, terás então igualmente provas e testemunhas a apresentar. Um julgamento legítimo inclui todas as peças, e somente os espíritos francamente impenetráveis ao bem sofrerão o rigor da extrema justiça. Trabalha, pois, quanto seja possível no capítulo da harmonização, mas se o adversário te desdenha com os desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. Então vamos agora fazermos a nossa oração, terminarmos a nossa preparação para as nossas reflexões de hoje. E vamos pedir ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, que nos abençoe em mais essa reunião que estamos tendo agora. Pedimos de todo o coração que nós consigamos nos concentrarmos, que nós bem aproveitemos esses momentos de reflexão, que sabemos serem tão importantes para nós, para tudo que temos que fazer aqui mais uma vez nessa encarnação. Muito obrigado, mestre querido. Muito obrigado, benfeitores. E é nesse momento que pedimos, mais uma vez, de todo o coração, que nos sustente nesse momento. E, sobretudo, sustente a nossa companheira Terezinha nessas reflexões amenas. Que assim possa ser, graças a Deus. Terezinha, por favor, então, a palavra é sua. Esse é um tema muito interessante. É importante nós verificarmos que hoje ele é atual e necessário, porque estamos vendo muitas divergências, muitas brigas, muita agressividade,
pessoais, em família, em serviço, na sociedade, na política, em todas as áreas e em todos os países. Existem os conflitos. A conciliação é necessária para acabar com os conflitos, para resolver os conflitos, que sempre vêm acompanhando a história da humanidade. E nós vamos entendendo aos poucos Jesus, porque nós achávamos que o Evangelho de Jesus, o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que é o mais lido, o livro mais vendido, era um livro fácil. Às vezes as pessoas dizem, não estudar a Gênesis, Deus me livre, livro dos Espíritos, nossa, mas é muito difícil. Eu só gosto do Evangelho. É o maior engano que nós temos. Porque à medida que vamos estudando, nós percebemos por que Jesus era mestre. Essa sua recomendação se estende, é válida para todos os setores da nossa existência. O quanto estamos sendo cristãos, o quanto estamos realmente seguindo o Mestre. Então, inicialmente, vamos ver algumas passagens aqui de Emmanuel. Como Emmanuel comentou essa passagem de Jesus. Diz assim, é fundamentalmente consoladora a recomendação para nos reconciliarmos com o adversário. Mas ele continua. A recomendação de Jesus é concilia-te, fazermos a nossa parte. Porque nós sabemos que o importante é isso. É cada um de nós fazer aquilo que já pode. Se o outro com quem eu me desentendi continua desesperado e querendo brigar, todo problema dele, mas eu já me aproximei, eu já levantei, como a gente diz, a bandeira branca da paz. Porque eu não sei vocês, mas eu passei a observar em mim que quando eu me irrito, quando eu trabalhava, né, às vezes no auge da confusão lá, quando eu me irritava, eu passava o resto do dia nervosa e o outro ia embora numa boa. Então, nós vemos que é saudável para nós buscarmos essa pacificação, o que não quer dizer sermos coniventes com tudo que o outro fala. Chegou gritando e nos ofendendo, nos agredindo, e a gente vai ser mansinho. Lembrar que Jesus disse ser prudente como a serpente, mas manso como o cordeiro. Então, a prudência deve estar presente. E Emmanuel continua falando aqui, corrige, se possível, relativamente aos erros do passado. Movimenta-te no sentido de revelar a boa vontade perseverante. Insiste na bondade e na compreensão. São valores que até muito pouco tempo atrás considerávamos assim piegas. Isso é bobagem, é coisa de gente religiosa. Mas hoje, até os médicos, psicólogos, psiquiatras têm descoberto que essa atitude de boa vontade, de tolerância, de entendimento, significa saúde. Então, se queremos ter saúde, vamos fazer da nossa parte. Porque isso vai passar por aquela famosa questão que quase todos os expositores falam nela, que é a 919A. Tu conheces-te a ti mesmo. A cada desentendimento, a cada briga,
em que eu me envolver, eu vou analisar-me. O que eu fiz para chegar a esse ponto? O que eu poderia fazer para não ter chegado? Como eu veria a situação se eu estivesse de fora, se fosse outro que se comportasse como eu me comportei? Essa questão de nos analisarmos. E eu gosto muito da questão 245 do Consolador, que é um dos mantras que eu tenho também. A disciplina antecede a espontaneidade. Nós ainda não somos assim, pelo menos a maioria de nós. Ainda não é pacificador. Se fosse, o mundo estaria bem mais harmônico. Então, a maioria ainda não é. Mas nós vamos nos educando, nós vamos buscando fazer o melhor. Atentamos para o que fizemos, opa, isso não está bom, isso não serve, eu tenho que mudar o meu roteiro. E Emmanuel aqui continua, faze o bem que puderes, enquanto palmilhas os mesmos caminhos, porque se o inimigo for tão implacável que te busque entregar ao juiz, de qualquer modo, aí terás provas e testemunhos. Porque quando nós mostramos essa boa vontade, nós já temos a justiça ao nosso lado, a nosso favor. E Emmanuel continua no texto dizendo que aquele que busca a boa justiça, o bom equilíbrio, ele não é deixado ao léu, abandonado. E, como que complementando esta passagem de Emmanuel, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Eu gosto muito dessa palavra, porque todos nós queremos que nos tratem com misericórdia, com entendimento, com boa vontade. Então, aquele mandamento lá em que Jesus resumiu toda a lei e os profetas, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Então, se eu quero que tenham misericórdia comigo, eu devo ter para com o outro. E aqui no Evangelho, no item 5, nos itens 5 e 6, Allan Kardec vai analisar esta mesma passagem de Emmanuel. Então, ele vai dizer aqui, na prática do perdão, que é esse entendimento, essa reconciliação com o adversário, até no Evangelho, mais à frente, nós temos, né, amai os vossos inimigos, mas inimigo é uma palavra forte, nós consideramos o adversário, o perdão é importante. Porque muitas vezes nos sentimos ofendidos. Nesses tempos radicais em que vivemos, que as pessoas não estão medindo os atos e as palavras e agridem, o perdão é difícil. Mas ele diz aqui, não é somente um efeito moral, mas material. Quando Jesus disse que se eu não me reconciliar, aquele meu adversário vai me entregar ao juiz, e o juiz vai me pôr na prisão, aqui Allan Kardec vai analisando a questão das obsessões. O quanto o não perdão nos prejudica física e espiritualmente, porque aquele que não perdoou vai nos acompanhar sempre. Quando Jesus diz, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho, para que te não suceda coisa pior. É exatamente sobre isso. A necessidade sempre dessa conciliação, desse entendimento,
E aqui ele analisa nessas questões o quanto a obsessão tem afligido a humanidade pela falta do perdão. Tem um livro que eu recomendo muito, que eu gosto imensamente, que é O Perdão, Caminho da Felicidade, do Nelson Moraes, em que ele traz assim exemplos do cotidiano, fatos do nosso dia a dia, relação da mãe com o filho, da nora com a sogra, da moça com o irmão, tudo coisas que nós vivenciamos. Porque quando Jesus fala no perdão, quando nós fazemos alguma referência ao perdão, isso pode parecer muito distante para nós. Ah, não, não perdoo. Foi horrível o que ele me fez. Ele me agrediu, ele me insultou. Mas quando nós paramos para pensar, e que Emmanuel traz aqui no texto, será que antes eu também já não fui assim? Essa análise que devemos fazer de nós, será que eu também já não fui tão radical que não admitia que o outro tivesse uma posição diferente da minha e o agredia? Mas eu não queria que me atacasse, eu queria que me acolhesse. Então, são questões que, quando nós lembramos sempre de Jesus, nós temos a orientação. Como eu gostaria de ser tratado, assim eu vou tratar o outro. Eu não vou xingar, difamar, dar prejuízos, porque eu não quero que façam comigo. E assim eu vou me limpando espiritualmente e não carregando esse peso da mágoa, do ódio. E porque aquele que não me perdoa, ele emite para mim. E se eu também ainda estou nessa vibração, as nossas vibrações negativas se juntam e prejudicam a nós dois ou até uma comunidade inteira. Porque Jesus nos trouxe esses ensinamentos há mais de 2000 anos. Mas quando ele disse que mandaria o Consolador que nos explicaria todas as coisas, é o efeito dos nossos pensamentos, das nossas palavras mesmo, com que conotação eu me dirijo à pessoa, no outro e no ambiente que nos cerca. Isso é muito importante, porque o Espiritismo veio nos mostrar isso. A nossa vibração irradia de nós. Nós não precisamos, às vezes, nem de falar. Nós chegamos, não existem aquelas pessoas que a gente diz, eu adoro ficar perto dessa pessoa, me dá uma paz, me faz um bem. Tem outros que eu já evito um pouco. É isso, é aquilo que a pessoa irradia. Ela já se conhece e já consegue trabalhar em si até esses momentos mais difíceis, que todos nós os temos. Não pensemos que alguém, por ser um líder religioso, por estar alçado, numa posição mais elevada, dentro lá da sua crença, ele esteja isento. Não estamos, ninguém está, porque habitamos esse planeta de provas e expiações. Temos ainda muitas dificuldades íntimas. Estamos em construção, estamos nos melhorando. E aqui, Kardec continua analisando. Importa, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare quanto antes os agravos que haja causado ao seu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de que, antes que a morte lhe chegue,
esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda causa fundada de ulterior animosidade. Porque nós sabemos que a morte não nos modifica. Se eu desencarno com aquela mágoa, se eu desencarno ainda com aquele sentimento, muitas vezes de ódio, de desejo de vingança, lá no mundo espiritual eu estarei influenciando os que ficaram. E isso eu não serei feliz e não permitirei que o outro também seja. Mas se aquele a quem eu persigo já mudou o seu padrão vibratório, já está, como diz o texto do Emmanuel, trabalhando no bem, buscando a conciliação, o meu ódio, a minha vingança, só prejudicará a mim. Isso é muito importante. Existe até um dito que é muito espalhado, não sei de quem é. O ódio, o desejo de vingança, é como se nós bebêssemos o veneno esperando que prejudicasse o outro. Porque o que Jesus falou? A boca fala do que está cheio o coração. Então, se eu emito palavras grosseiras, de ofensa, desagradáveis, é porque é aquilo que eu tenho no meu coração. A partir do momento que eu passo a me educar, as minhas palavras serão diferentes. As próprias palavras e a conotação delas. Porque muitas vezes não importa precisamente aquilo que estamos dizendo, mas como eu digo. E vamos também ao Evangelho, no capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, porque possuirão a terra. Engraçado, né? Nós sempre achamos que os fortes, os violentos, os agressivos, aqueles que chegam gritando e comandando, é que possuiriam a terra. Mas Jesus disse que não. São os brandos e pacíficos. Porque é disso que estamos necessitando. Esse mundo, estamos em transformação, em transição para esse mundo de regeneração, mas lá estarão aqueles de boa vontade, não os perfeitos, ainda não, mas aqueles habitantes do nosso ordem aqui de provas e expiações que têm boa vontade. E aqui, no item, é uma instrução dos Espíritos, no item 6, uma mensagem de Lázaro. Ele fala na afabilidade e na doçura. Isso é um exercício. Para aqueles de nós que ainda não desenvolvemos essas características, vamos nos exercitar. Não só falar macio, falar calmo, se por dentro eu estou fervendo, buscarmos equilibrar a minha fala macia, calma, com o meu íntimo. Então, nesse momento, eu vou realmente falar daquilo que eu tenho no coração. E nós temos, lógico, o capítulo 12 do Evangelho, Amai os vossos inimigos. Essa é uma coisa muito forte. Né? Como eu já disse, eu não gosto muito da palavra inimigo, né? Seria um adversário, mas é o que consta no Evangelho. E Jesus fala retribuir o mal com o bem. Por quê? Aqueles considerados de má vida se tratam bem, se ajudam também. Então, se eu sou harmônica no lar de Teresa, nos lugares, na família, até nos lugares que eu frequento ali, que maravilha, como ela é maravilhosa e tudo.
mas indo para outro ambiente, eu sou terrível. Então, eu ainda não consegui entender a mensagem de Jesus. Não é só entre os meus iguais, os meus afins, que eu devo exercitar esse amor, essa acolhida. É entre todos, entre aquele que me prejudica, entre aquele que não me quer bem, entre aquele que não já me deu prejuízos. E eu sei que pode fazer novamente. E nós sabemos que isso é um exercício. Ainda não é natural em nós termos essa atitude de acolhimento com todos. A pessoa nos agride e nós ficamos impassíveis porque entendemos que ela está doente, que ela está desequilibrada. A maioria de nós ainda não tem essa capacidade. E aqui, Kardec cita um texto de Lucas, que diz assim: se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam. Essa é uma questão para nós pensarmos bem. E o que Allan Kardec vem analisando à luz da doutrina espírita? Quando Jesus nos recomendou o amor aos inimigos, ele não quis dizer que de uma hora para outra nós fôssemos totalmente cordiais, totalmente confiantes com aqueles que já nos prejudicaram, com aqueles por quem não temos simpatia. Isso não seria natural. E aqui Kardec põe no Evangelho. É uma lei física de assimilação e repulsão dos fluidos. As nossas energias se repelem. Não tem como elas serem harmônicas. Mas amar os inimigos significa ter tolerância, boa vontade, orar por eles, pôr o nome no centro para a prece. Eu já conversei com pessoas que chegaram irritadíssimas, um fato terrível que tinha acontecido, aí a gente falando tal, mas reza por ele. Eu não consigo, eu ainda estou entalada, isso me incomoda. Eu falei, então põe o nome para a prece, põe o nome para a vibração, até você conseguir orar por ele. Porque no livro do Nelson Moraes que eu citei, o que ele recomenda é isso, esse exercício do perdão com o outro, mesmo que não sejamos nós os errados, mas vamos pedir perdão, perdoá-lo, para que as nossas vibrações se harmonizem. É diferente daquela confiança espontânea, aquela confiança gostosa que temos com os nossos afins. Esses nós temos prazer de estar com eles. Os outros ainda não. Mas, como estamos todos evoluindo, lembrando sempre da questão 132 do Livro dos Espíritos, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Eles poderiam ficar sempre na espiritualidade, que já disseram que é a verdadeira vida. Por que que encarnam? Para evoluir, para chegar à perfeição e passar por essas dificuldades. Então, vamos analisando, quando somos nós os prejudicados, que lição devemos tirar desse evento, desse fato? O que estamos aprendendo? Porque tudo é uma lição. A misericórdia divina não nos castiga, nem nos premia. Estamos aqui para aprender fundamentalmente a nos amar.
Recebemos nas nossas famílias aqueles espíritos com quem temos dificuldades, trabalhamos com aqueles colegas ou chefes difíceis, temos, às vezes, governantes que nos irritam, que não nos são simpáticos, mas nada é de graça. Não caímos de paraquedas em nenhuma dessas situações. E Jesus já nos deixou a receita há mais de 2000 anos. É simples. O que estamos fazendo dessa receita? E aqui, Kardec continua analisando. É uma questão muito interessante, que ele diz assim, se nós não devemos nos queixar das provas, não devemos também nos queixar daqueles que provocam a dor e o sofrimento. Chico Xavier dizia que o adversário era um instrumento da perfeição dele. E é verdade, porque é ali que nós somos testados. O nosso amigo sempre vai passar a mão na cabeça, vai ser muito condescendente conosco. O adversário não, ele aponta a nossa ferida. E isso é o que nos incomoda. Porque, fazendo aquela análise, reconhecemos que ele está certo, mas não queremos dar o braço a torcer. Aí começamos, às vezes, a devolver. Ah, você falou que eu fiz isso e você fez aquilo. Porque eu não quero me aceitar como eu sou. Essa situação é a oportunidade para a evolução, para que nós consigamos nos melhorar, nos tornar realmente seres humanos integrais, seres humanos seguidores do Mestre, que já compreendemos a mensagem, não da boca para fora, porque Jesus disse, nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas o que faz a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que nos amemos uns aos outros. Dessa forma, nós compreendemos melhor essa passagem do Evangelho. E aqui Kardec continua analisando. Ele diz que a doutrina espírita veio mostrar a utilidade prática do perdão. O perdão faz bem para mim, antes de fazer bem para o outro. Porque todos, a maioria de nós, pelo menos, sabe que quando guardamos mágoa, quando brigamos, às vezes nem dormimos direito. Ficamos à noite revirando na cama e revivendo aquela situação que só nos faz mal. Isso vai nos atrapalhar sempre a evolução. E continua o texto, que tem outras mensagens, e mais à frente, aqui nas instruções dos espíritos, ele fala no duelo, mas eu separei um pequeno trecho. Enquanto na terra correr uma gota de sangue humano vertida pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda se não terá implantado aí. Reino de paz e de amor, que há de banir para sempre de vosso planeta a animosidade, a discórdia, a guerra. Vejam só que questão importante. Enquanto nós nos agredirmos, nós nos prejudicarmos, esse mundo de regeneração não é nem um mundo ditoso, um mundo feliz. É um mundo de regeneração que para nós já será um paraíso. Ele não existirá, porque o mundo de regeneração está sendo construído dentro de cada um de nós. Qual tem sido a minha contribuição nessa construção?
o que eu tenho feito para me conciliar com a vida. E nós sabemos, tem sido muito falado também da gratidão, da importância da gratidão. Paulo dizia, por tudo dai graça, vamos ser gratos por tudo, na dor, no sofrimento, naquele que não é tão amigo, porque nos ajuda a refletir. E vamos aproveitando essas oportunidades. Mais à frente, no finzinho da mensagem do Espírito Protetor, ele diz: não basta interditar o mal e prescrever o bem. É preciso que o princípio do bem e o horror ao mal morem no coração do homem. Está lá no Livro dos Espíritos. Eu não faço mal para ninguém, isso é o bastante? Não. Eu tenho que fazer o bem no limite das minhas forças. Então, dizendo, não, não prejudiquei. Nós vimos agora as enchentes em São Paulo e os diferentes comportamentos das pessoas. Aqueles que ainda estavam aproveitando, tal, vão dizer, não tem nada com isso. Eu não provoquei a chuva, não provoquei o desastre, então eu tenho o direito. Outros deixaram tudo para ir lá ser solidários, para ajudar. Então, é o amor ao bem movendo-nos. E nesses momentos é que nós vemos o que mora dentro de nós. O que eu tenho dentro do meu coração, instintivamente eu vou ajudar ou instintivamente eu me afasto porque eu não tenho nada com isso. Mais à frente, numa mensagem de Francisco Xavier, ele diz o seguinte: quando a caridade regular a conduta dos homens, eles conformarão seus atos e palavras a esta máxima: não façais aos outros o que não quereis que vos façam. Simples, né? Claro. Se eu quero ser bem tratado, eu vou tratar bem o outro. Se eu maltrato o outro, eu quero ser maltratado? Verificando-se isso, desaparecerão todas as causas de dissensões e, com elas, as dos duelos e das guerras, as guerras que nós estamos vendo algumas no mundo, que são os duelos de povo para povo. Então, tudo está embutido nesse nosso sentimento, na maioria das vezes, de orgulho, de ainda não percebermos quem somos. Criados todos, absolutamente todos, simples e ignorantes, e chegaremos também, indistintamente todos, à perfeição. Aquele a quem eu estou até humilhando hoje, talvez na espiritualidade me dê a mão. Quando eu estiver mendigando auxílios, eu que me achava tão boa, tão linda. Então vamos pensar sempre nisso, sempre em Jesus. A conciliação, a harmonização, e que, como está na questão 625 do Livro dos Espíritos, Jesus é o nosso modelo e guia. Que nós procuremos conhecê-lo e segui-lo na simplicidade e na humildade. Eu agradeço sempre, imensamente, ao nosso Lar de Teresa, a Allan Kardec, a Jesus, o nosso mestre. Muita paz. Muito obrigado, Terezinha, realmente, por essas suas reflexões, pela sua disponibilidade, por nos trazer esse tema nesse momento tão atual, né? Realmente, como você colocou em tantos exemplos nesse tema tão atual. Agradecemos também a todos que estiveram conosco aqui agora, nessa reunião, e os convidamos, como sempre, para a reunião da próxima semana, no mesmo horário, na segunda-feira,
às 7 horas, quando nós vamos voltar aqui o dízimo, nós trataremos um tema do Evangelho. Vamos então agora, para nós terminarmos as nossas reflexões de hoje, nós fazemos, como sempre, a nossa oração para agradecer pela oportunidade de termos estado juntos aqui. Então, mestre querido, é com muita gratidão no coração, como colocou a nossa Teresinha, que nós agradecemos por essa oportunidade. Estarmos aqui refletindo hoje sobre esse tema da conciliação, tão atual, tão importante para nós. Nesse momento, muitas vezes, nós vemos tanta discórdia, tanta falta de conciliação em nosso planeta. Não só em nosso país, mas em todo o nosso planeta. É por isso que lhe agradecemos, mestre, que nós todos consigamos, como também colocou a nossa Teresinha, seguirmos o seu exemplo, o exemplo de conciliador, o exemplo maior da paz entre nós. E que, como contribuição nossa, nós todos unidos aqui consigamos livrar essa paz, melhorando um pouco a psicosfera da nossa cidade, do nosso bairro, do nosso país, enfim, do nosso planeta. Que a sua luz possa envolver a todos nós e a luz do nosso Pai. Em nome dos nossos benfeitores, nós pedimos agora para encerrarmos a nossa reunião de hoje. Que assim possa ser. Graças a Deus.